Muito obrigado, muito obrigado. Quem é esse eu mal que faz coisas que eu não quero? Coisas que eu não quero é criar situações desconfortáveis, fazer passar por dores, dificuldades, doença, pobreza. Aquele eu descontrolado que faz coisas que depois se arrepende. Quem é esse eu e como dominar esse eu mal que faz coisas que eu não quero? Apóstolo Paulo disse: existe um outro eu que faz coisas que eu não quero. E é exatamente isso. Existe um outro eu que xinga, que descontrola, que grita, que fica triste, fica zangado, fica bravo, aborrecido, que cria situações embaraçosas na vida que eu não quero, ninguém quer ficar descontrolado, com raiva, com ódio, com medo, com temor, passar por dores, passar por dificuldades. Quem é esse eu que cria essas situações? É um eu que vem de fora, é uma influência externa, ou é um eu dentro de mim mesmo, é um outro eu, como diz o apóstolo Paulo. Hoje sabemos que o que comanda as nossas ações não é o nosso pensamento consciente, mas sim coisas que estão gravadas no subconsciente. A grande maioria das coisas que nós fazemos são coisas arquitetadas pelo subconsciente. O que tem no subconsciente? São os sentimentos, pensamentos que estão gravados no subconsciente e que compõem o que o professor Massart diz, matriz da mente, que comanda as nossas ações, faz coisas que eu não desejo conscientemente. O outro eu que faz coisas que eu não quero, o eu mal, é a criação do subconsciente, ou seja, da matriz da mente. Desta forma, para descobrir quem é esse eu mal e como comandar, como dominar esse eu mal, eu preciso conhecer o que é matriz da mente. E aí vem uma pergunta também, embora não faça parte do objeto deste vídeo. A mente não pode ser influenciada por entidade vindo de fora? Sim, é possível. Isso é comprovado por experimento feito em hipnose, por exemplo. E a própria Sutra Sagrada diz que podemos ser influenciados por espíritos em ilusão, que já foi objeto de um vídeo específico. Não vamos falar sobre esse assunto, vamos falar sobre outro, o eu que não vem de fora, que não é influenciado, mas está dentro de cada pessoa que faz coisas que não quer. Matriz da mente. Quando diz matriz da mente, é tratado como subconsciente, mas o que existe no subconsciente são sentimentos e pensamentos que estão gravados. A isso foi dado diversas denominações: karma, pecado, ilusão, mente do hábito e da tendência, e na nova psicologia como mindset fixo. Sabemos que consciente é ativa, age como porteiro, é o livre-arbítrio, e aí é o chave para você fazer uma boa composição da matriz da mente. O subconsciente é passiva, ela não age por si, age conforme ideia, coisas gravadas nela e que age quando encontrar a oportunidade. Quem autoriza entrar dados no subconsciente é o nosso consciente. Nós temos o livre-arbítrio. Por isso que é fundamental ter o domínio consciente, estar sempre em harmonia, sempre mente grata, harmoniosa. Isso evita de levar informações, dados negativos no nosso subconsciente. O que está gravado no nosso subconsciente é o currículo da nossa vida, que o Edgar Cayce chamou de antecedente espiritual. É histórico da vida, onde registra todos os atos e pensamentos. O povo da antiguidade chamou isso de karma.
Karma ou pecado. Pecado é karma do ato negativo, ou seja, do sentimento. E ilusão seria karma do pensamento negativo ou da crença negativa. Pecado, ilusão, karma, no fundo é a mesma coisa. São tipos. E a diferença é o tipo de sentimento, o tipo de pensamento que está gravado. Se é um sentimento ou um pensamento. Matriz da mente, então, é a composição de todos os tipos de pensamento gravado. Quais são esses tipos de pensamento? São conhecidos como pecado, são conhecidos como ilusão. O povo da antiguidade chamou de karma. O karma é aquilo que está gravado, mas pode ter sentimentos e pensamentos bons. Então, obviamente, vai ter o karma positivo e vai ter o karma negativo. E crenças também boas e crenças negativas. Então, essa composição, se você tiver mais pensamentos, sentimentos positivos, você tem uma boa composição da matriz da mente. Ao contrário, se tiver só coisas negativas, ruins, a tua composição é negativa, é ruim. Então, vai criar coisas negativas, coisas ruins. E também, na nova psicologia, foi chamado de mindset fixo ou mindset de crescimento. Mas, no fundo, está falando da mesma coisa. E muitas vezes é tratado simplesmente como subconsciente. Eu prefiro tratar como matriz da mente. Matriz da mente fala da composição das coisas que estão gravadas na mente. Então, essa composição é que determina o que vai acontecer na nossa vida. Como é composição, não é uma conta corrente onde o positivo anula o negativo. Vai ter a soma dos positivos e soma dos negativos. Ela não se anula. Obviamente, se você tiver a somatória dos positivos for maior do que a somatória dos negativos, tua vida vai ser melhor, não há dúvida. Mas aquilo que está gravado, está gravado. Ela não é eliminado, não é compensado pelos pensamentos positivos ou atos positivos. A natureza do eu mal que faz coisas que eu não quero. A Sutra Sagrada explica essa questão. A mente que está em ilusão profunda dá a forma à sua crença e manifesta uma falsa aparência. Então temos que entender o que é ilusão profunda, o que é dar forma à crença e o que é manifestar uma falsa aparência. Ilusão profunda está se referindo a acúmulo de vibrações e sentimentos, pensamentos, conhecido como karma, pecado, ilusão, crença, etc. Dá a sua forma, crença é a força mental do karma, do pensamento negativo, cria, se personifica como eu mal. Manifesta a falsa aparência, significa o eu mal, cria coisas ruins que eu não quero. Cria, por exemplo, a doença, a pobreza, situações onde vou passar por dores e sofrimentos. Ninguém conscientemente deseja criar esse tipo de situações na vida. Mas por que acontece? Por causa do eu mal ou a matriz da mente. A natureza do eu mal, então, é a força mental negativa dos sentimentos e pensamentos gravados no subconsciente, conhecido como karma, pecado, ilusão. Daqui para frente, para não ficar repetindo karma, pecado, ilusão, vou tratar só como karma, que é comumente mais conhecido ou falado pelas pessoas. Este é o meu karma, viver, passar por isso, assim por diante. Então, vamos tratar como karma. Mas quando fala karma, estamos falando do pecado, da ilusão, da crença negativa. A Sutra também diz a seguir: porém, seja qual for o aspecto manifestado, ou seja, esse eu mal, a falsidade é eternamente falsa e jamais será realidade. Ou seja, ela não dura para sempre. É uma falsa aparência. Aparência é aquilo que aparece e desaparece. É uma falsa aparência. Então,
ela vai aparecer, mas vai desaparecer. Seja qual for o aspecto manifestado, o eu nervoso, o eu descontrolado, o eu raivoso, eu viciado em droga, em bebida, em qualquer coisa, ela é falsa. Nunca vai ser verdade, nunca vai ser realidade. Não vai durar para sempre. Ela vai desaparecer. É isso que você tem que ter dentro da sua cabeça. É ponto fundamental. O que faz que o karma entre em ação? Os karmas permanecem latentes, ou seja, é gravado e fica lá dentro do subconsciente. E não passa a agir enquanto não surgir, não encontrar uma oportunidade, ou seja, vibrações semelhantes, iguais ou semelhantes àquelas que formaram. A causa só se efetiva quando encontrar a oportunidade, condição ou meio. O karma o que é? Acúmulo de vibrações mentais. Então, o que é encontrar o meio e oportunidade? No momento em que surgem vibrações mentais iguais ou similares, os karmas entram em ação e se manifestam criando ou fazendo coisas que nós não desejamos. Portanto, primeira coisa, evite de frequentar lugares, ambientes que combinam com esse tipo de vibrações. São lugares sombrios, escuros, mal iluminados, mofado, com sujeira. É fácil de identificar. Não frequente esse tipo de lugares, situações, porque isso vai dar oportunidade para a ação do karma que está gravado no seu subconsciente. Portanto, se você não der oportunidade, o karma não se manifesta. Guarda bem isso. Não dê oportunidade, não crie oportunidade, não dê condição, não dê meio, não dê chance para o karma não se manifestar. Se você tem vício de comprar coisas a mais, não vá para o shopping. Evite ir. Não é que é proibido, mas evite ir desnecessariamente. Vá somente quando é necessário e vai com um pensamento fixo, rígido. Eu vou com esse objetivo, essa finalidade. Aí você não deixa o karma entrar em ação. O que acontece quando o karma entrar em ação? Karma é como corda de relógio de um despertador. Hoje em dia o pessoal acho que nem conhece relógio de corda, mas relógio de corda era relógio movido por cordas. E também toca o despertador. O despertador toca porque há gatilho que faz soar o alarme naquela hora. E o karma exatamente. Quando encontra aquele gatilho, ele entra em ação. Mas é como o despertador. Quando ocorre nossa mente vibração mental de ira ou de tristeza, que é o gatilho, faz agir a corda karma que demos no passado. O despertador para de tocar quando acaba a corda. Da mesma forma, o karma também desaparece quando a corda kármica se desenrolar, não tiver mais força de ação. A força de ação de um karma, um pensamento negativo, seja o que for, ela desaparece quando essa força manifestar, ou seja, quando ela aparecer, gasta toda a energia para aparecer, e isso não tem outra forma a não ser desaparecer, a não ser que você dê de novo a corda. O karma se desintegra quando a corda kármica desenrolar, manifestando-se de diversas formas, ou seja, ela desintegra. Desintegra quer dizer, deixa de existir, desaparece. O karma desaparece quando ela se manifesta, cria uma situação. A energia é uma energia, então ela se esgota para poder criar aquela situação. Então, quando surgiu uma situação ruim, negativa, você fala, com isso, uma energia negativa está desaparecendo. Muito obrigado. É isso que você tem que fazer. Se você fizer isso, você
não dá corda no karma de novo, não dá corda na corda kármica. O mal que aparece e causa dor e sofrimento é processo de extinção do karma. O que parece mal é simplesmente um processo através do qual um karma maléfico formado no passado está se desintegrando. Por isso, quem conhece esta verdade, a verdade que não existe o mal, que é uma falsa aparência e que karma desaparece quando se manifestar, não pensa, eu sou mal, eu sou fraco, nem fica aborrecido com acontecimentos, mas mentaliza, pensa. Com isso, está se extinguindo o karma, essa energia negativa, extinto o meu eu mal, eu falso, manifesta o eu verdadeiro, minha natureza divina, o Filho de Deus, perfeito, harmonioso, saudável, forte. Muito obrigado, muito obrigado. Doravante, não terei mais maus pensamentos. Muito obrigado. Você tem que mentalizar isso toda vez que acontecer alguma coisa ruim. Com isso, está extinguindo a energia negativa. Muito obrigado, muito obrigado. Por isso que o professor Masaharu Taniguchi diz: deixe o karma desaparecer por si mesma. Pensando desta forma, está extinguindo o karma, enfraquecemos a força do karma, que nos leva a repetir atos negativos, ou seja, a transmigração do karma. Foi neste sentido que o apóstolo Paulo disse: nem eu tampouco julgo a mim mesmo. E realmente isso, você não deve se julgar, não se sentir culpado por coisas que você não faz conscientemente. Mas é o eu, outro eu que fez, o eu do passado, o eu que teve pensamentos e sentimentos errados no passado, que está se manifestando através de uma oportunidade, um meio, uma condição que eu criei. Não há necessidade de julgar, pois se trata de um falso eu, uma imagem falsa, uma aparência falsa projetada pelo karma, algo inexistente. Logo desaparece. Uma coisa fundamental é não ficar justificando o mal ou coisas erradas que você faz, né? Dizendo isso não existe. Não, não é isso. Você tem que só refletir e desfazer-se do eu mal. Não é justificar. Não faz mal porque isso não existe. Né? Isso é coisa do outro eu, do diabo. Não, não é isso. Tem que refletir e dizer: eu doravante não farei mais esse tipo de atos, nem pensarei desta forma. Não deixa de transmigrar o karma, isso é fundamental. A corda do relógio esgota-se após desenrolar por completo e para de dar alarme. Da mesma forma, o karma também esgota-se após manifestar, mas a maioria das pessoas torna a dar corda ao karma quando este está se desfazendo, desaparecendo. É por isso que o karma negativo nunca se esgota, ela torna a repetir, torna a acontecer coisas ruins na tua vida. Não dê corda ao karma, que é não deixar transmigrar o karma. Dar a corda ao karma, transmigrar o karma, é ter atitude mental de reativa o karma. Ficar aborrecido, ficar entristecido, recriminar a si mesmo como sou mal, sou fraco, eu não consigo, eu não posso, eu sou medroso. Isso é dar corda ao karma. Você alimenta a corda kármica e isso faz com que essa situação se manifeste de novo na sua vida. Você pode neutralizar a ação do karma por meio da gratidão. Neutralizar não é apagar. A gratidão não apaga, fica bem claro isso. Ela neutraliza. O que é neutralizar? O professor Masaharu Taniguchi diz assim: embora seja inevitável
a concretização do karma é possível controlá-la através de uma postura mental correta e positiva. Qual é essa postura mental correta e positiva? Ele diz assim: nada é mais importante do que a gratidão. Se mantiver um espírito de gratidão com todas as pessoas, fatos e acontecimentos, seus karmas passarão a se manifestar de modo controlado e purificado e poderão levar uma vida num clima de harmonia. Você consegue neutralizar temporariamente. E se nesse intervalo você acumular karmas positivos, os karmas positivos farão com que, mesmo que manifeste coisas negativas, serão coisas passageiras, sem grande impacto na sua vida, porque você acumulou karmas positivos que vai manifestar coisas boas. Vai ter sucessão de coisas boas e pouca sucessão de coisas negativas, o que faz com que pareça que não está acontecendo tanta coisa ruim. Vai prevalecer as coisas boas que estão acontecendo na sua vida. Por isso que ele diz assim: você vai ter uma vida num clima de harmonia. Como dominar esse eu mal, eu falso que faz coisas que eu não quero? Na Sutra Sagrada está assim: porém, seja qual for o aspecto manifestado, ou seja, esse eu mal, a falsidade é eternamente falsa e jamais será realidade. Jamais será realidade significa não vai durar para sempre. E a seguir diz assim: enfrentai a falsa aparência, o eu mal, com o Disso. Disso é Deus com a verdade. Então você não tem que fugir, você tem que enfrentar com a verdade, com Deus, com a verdade. Além do Disso, além da verdade, nada existe que destrua a falsa aparência. Mas como enfrentar o eu mal com a verdade, com o Deus? Não é tão complicado. Aparentemente, quando eu li primeira vez, enfrentar o eu falsa aparência com Disso, com Deus, mas como? Eu não tinha ideia como fazer isso, mas é uma coisa absurdamente fácil. O viciado em bebida alcoólica, ou droga, ou qualquer outro tipo de vício, hábitos negativos da vida, não consegue deixar o vício porque pensa que existe esse eu fraco, o eu que não consigo, dominado pela bebida ou dominado pela circunstância ambiente que vive. Compreendendo a verdade que não existe o eu mal, o eu fraco, dominado pela bebida, dominada por vício, dominada por hábitos errados, você vai deixar de ser dominado por ela. Como fazer isso? A Sutra diz assim: enfrentai a mentira com a verdade. Como enfrentar a mentira com a verdade? A verdade é a única arma que nós temos, é a palavra. Então você tem que usar a palavra da verdade. Eu sou filho de Deus, eu sou perfeito, eu sou saudável, eu sou forte, eu sou capaz de fazer qualquer coisa com êxito, com perfeição. Eu consigo, eu posso. É a palavra da verdade. Se não for assim, você pode usar várias formas da palavra da verdade. Ó Deus, que estais no profundo da minha alma, ó força infinita, manifestai. Tem várias formas, pode fazer treino do riso. Ó Deus, que estais no profundo da minha alma, ó alegria infinita, manifestai. Ha. Tudo isso é forma de enfrentar a mentira com a verdade, a falsidade com a verdade. Verdade é Deus, é alegria, é amor, é harmonia. Quando você expressa essas coisas em palavra, ela domina esse falso eu mal, que quer fazer coisas que eu não quero na minha vida. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado.